Hoje nós vamos falar desse extrator aqui. Nós vamos demonstrar a utilização deles para vocês verem como é que funciona essa grande inovação idealizado, inventado por Mark Martinez nesse vídeo aí para vocês. Vamos acompanhar. Nos meus vídeos eu venho falando dos alicates de alta alavancagem. Quem não sabe, consiste uma física simples aplicada das alavancas. Nós temos aqui um pivô, ele está excêntrico, ou seja, eles tiraram ele dessa posição, adiantando ele mais. Com isso você tem mais alavanca, mais braço de alavanca para poder efetuar cortes. Você tem um ganho aí em torno de 30, 40 e há alicates aí com 60% de ganho utilizando as alavancas. Fulcro é o local onde a alavanca vai para frente e para trás. Pode chamá-lo de pivô. Esse primeiro exemplo aqui que eu estou mostrando, o fulcro está exatamente no meio da alavanca. Então a quantidade de esforço que você empurra para baixo é exatamente igual à quantidade de carga que você pode levantar com a outra extremidade. Já nesse segundo exemplo aqui, perceba que o fulcro ele foi adiantado, está mais próximo da carga. Com isso nós temos um ganho de força por causa da distância. Vamos aqui ver o exemplo do martelo. No exemplo do martelo você pode perceber que esse fulcro ele vai ser o local de apoio, bem aqui, tá vendo? Então, nesse momento em que você vai torcendo o martelo, exercendo a alavanca nele, esse prego ele vai saindo com mais facilidade, mas ao mesmo tempo, esse fulcro, ele vai mudando de posição, ele é um fulcro dinâmico. No nosso estudo dos martelos, que vai aparecer bem aqui, a física dos martelos, peço para que vocês assistam esse vídeo. Esses monstros californianos aqui, eu tô com esse Eastwing aqui, um monstro. Ele não é ideal para se extrair prego. Aliás, martelo nenhum é uma ferramenta ideal para extrair. A invenção do Mark Martinez tem a ver com tudo isso aí que eu estou explicando para vocês. Toda essa introdução para que vocês entendam que nesse caso aqui, ele deixa cada vez mais o fulcro estático. O fulcro quase não se torna dinâmico com esse tipo de extração. Veja aqui, o fulcro, ele está bem aqui, ó, bem aqui. 5 milímetros. Quanto mais próximo ao ponto de apoio o fulcro tiver do prego, mais fácil você vai conseguir tirar. Olha aqui, isso aqui é um pivô dinâmico. Veja que isso aqui é um Angelim pedra. A dificuldade que eu tenho para extrair prego, mesmo com esse martelo de unha curva, ele é muito grande. Quanto mais eu vou extraindo prego, mais o fulcro vai se distanciando, né? E quando você chega quase finalizando a extração de prego, o serviço já foi praticamente terminado. Esse extrator lateral aqui já melhora bastante a alavancagem. Você sabendo encaixar ele já melhora bastante a alavancagem. O fulcro, ele praticamente não tem distância nenhuma. Mas tem um grande problema, ele escapa com muita facilidade. Tá vendo? Esse é o grande problema dele. Ele é para dar somente uma levantada para você vir com esse aqui e você terminar o serviço. Né? Com esse aqui você consegue terminar o serviço, ó. Prego encaixado ali. Praticamente não tem distância. Você consegue visualizar aqui o prego. Você veja que o martelo, ele é enorme, cara. Olha o tamanho dele. Ele é enorme. Então, olha só, eu tenho essa alavanca toda para poder colocar a minha força para extrair esse prego. E olha só, ele vai ser uma alavanca dinâmica também, mas com um arco muito menor. O arco máximo que eu vou ter vai ser mais ou menos isso aqui, ó. Só para efeito de comparação. Olha aqui. Olha o arco que eu vou ter. Que eu tenho o arco do martelo unha. E olha a quantidade que esse martelo, com esse extrator aqui, a variação vai ser muito pequena. Porque ele vai rolar. Ele vai estar zerado aqui.
e ele vai rolar, fazer essa volta aqui. Sensacional. Gente, é surreal a facilidade que eu tenho para poder extrair esse prego. É surreal. É muito, mas muito fácil. Eu tô fazendo uma força aqui. Veja só, o fulcro praticamente o tempo todo ele permaneceu aqui. E aí você vai rolando e ele fez um looping indo para trás do ponto de extração. Que formidável, porque o fulcro está mais ou menos aqui, né? Praticamente zero, 1 milímetro, 2 no máximo. Você vai girando, essa distância ela fica praticamente o fulcro quase nenhuma distância o tempo todo, e aí ele faz um looping. O fulcro ele cai aqui para trás, praticamente uma mínima dinâmica de extração de pregos, diferente do martelo de unha curva, que a dinâmica, o fulcro ele vai aumentando muito. Se você tiver um mínimo aqui, olha, ele já encaixa. É sensacional. O cara é um visionário, velho. Olha que facilidade. O cara é um visionário. O cara é um visionário. Isso aqui é um angelim pedra, cara. Agora a gente vai testar com o autor da obra, que fabricou a sua própria ferramenta. Um encaixe maravilhoso, do mesmo jeito do outro. Pô, a facilidade é perfeito, cara. Perfeito. Simplesmente perfeito. A empresa britânica, a Kinect Custom, está fabricando seu primeiro martelo de titânio agora, recentemente. E eles têm uma cabeça de um martelo chamado Reptile F16, que utiliza esse tipo de extrator de prego já inserido na cabeça aí. Vocês estão vendo a imagem que está aparecendo aí para vocês, e a função é a mesma coisa. É muito interessante esse tipo de extração, que também praticamente traz o... Veja aqui, o fulcro ele está exatamente aqui, próximo do prego, até um pouquinho adiantado. Fazer a mesma função dos alicates unha. Veja que agora o fulcro ele já está aqui, já está bem aqui, já aumentou essa distância. Quanto maior a distância, agora o fulcro já está aqui, bem aqui, ó. Praticamente a mesma coisa dos martelos unha, com uma facilidade de ele já estar inserido ali em cima da cabeça do martelo. Escolha Cristo e nunca haverá ressaca, mas alegria e paz. Isso não significa que Ele te livrará de todos os seus problemas e provas, porque isso aqui na terra continuará sempre. Mas com Cristo serão diferentes. Deus as permite como parte do nosso processo de amadurecimento. É como Deus nos treina, mas lá no fundo há um rio abundante de alegria e paz ao ter uma vida de comunhão com Deus. Você não pode mudar seu passado, mas pode determinar o seu destino escolhendo Cristo.